E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Aleluias! Eu quero nessa noite falar do perigo da incredulidade. Em poucas palavras, em pouco tempo que nos resta, eu quero a sua atenção nessa noite, porque nós estamos aqui em um ambiente profético e temos recebido palavras, ministrações, palavras proféticas, e essas palavras que nós temos recebido aqui, liberadas deste púlpito, elas são mais importantes do que prata e ouro, são mais importantes do que dólar, do que o euro, porque é a palavra do Senhor que está sendo liberada para as nossas vidas. É uma palavra que nós precisamos ouvi-la, guardá-la no nosso coração e verdadeiramente procurarmos colocá-la em prática, para que essa palavra venha seguir limpando, transformando as nossas vidas. Em Hebreus capítulo de número 4, no verso de número 12, vai dizer que essa palavra, a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra entre a divisão da alma, do espírito, juntas, medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Nós estamos diante de uma palavra que é poderosa para penetrar entre a divisão da alma e do espírito. Então nós precisamos ouvir a ministração e verdadeiramente, analisar tudo que está sendo dito, olhar para as Escrituras, para essa palavra, em que Jesus ele diz, irmã Elisete, que passará céus e terra, irmão Tadeu, mas essa palavra não passará, ela permanecerá, porque ela é a palavra de Deus para as nossas vidas. Diga glória a Deus, aleluias. E as bênçãos do Senhor, a palavra do Senhor diz que elas já foram liberadas nas regiões celestiais. E mediante isso, as bênçãos já foram liberadas nas regiões celestiais. Eu preciso então me posicionar e eu preciso acreditar na palavra de Deus. Estão comigo? Eu preciso verdadeiramente, acreditar que essa palavra não é uma palavra de um autor aí qualquer, é a palavra do Criador, do eterno Deus. E quando eu olho para esse texto, a gente percebe que do perigo da incredulidade é que Jesus ele chega à sua cidade natal, cidade de Nazaré, e as pessoas estão olhando para ele, estão observando ele e dizendo, ele fala com uma propriedade, ele fala de uma maneira tão diferente, uma maneira que toca, uma maneira que não ouvimos ainda ninguém, nenhum sacerdote, nós não ouvimos aqui nenhum homem falar com tanta propriedade como esse Jesus, esse carpinteiro. Eles estão olhando para a forma que Jesus fala, da maneira que Jesus ensina, e dos milagres que já haviam sido manifestos. Eles estão dizendo, quem é ele? Não é possível que era aquele menino que saiu daqui de Nazaré. Não há possibilidade, ele não é o filho de Maria. Então eles estão fazendo uma conexão com os irmãos, as irmãs de Jesus. Estão dizendo, mas não pode ser. Será que é ele mesmo? E isso aqui entra o primeiro ponto importante aqui para a nossa vida, que o desprezo por aquilo que é familiar. Às vezes são coisas, Jesus está ali tão próximo deles,
e eles não estão valorizando, não estão dando o devido valor à honra devida a Ele que está presente. E isso às vezes pode acontecer na vida de uma pessoa. Ele está num ambiente profético, só que ele se acostumou com a situação. Ele acostumou estar num culto. Ele acostumou, ele está tão acomodado, tão satisfeito em simplesmente vir. Ainda bem que está vindo, mas essa pessoa precisa ser, pastora Eva, transformado pela palavra. Porque senão nós passamos a ser um mero coadjuvante. Uma pessoa que simplesmente vem, simplesmente aparece, mas o coração está distante de Deus. A mente está longe de Deus. Ele está num botão automático. Ele vem, ele está vendo Jesus. Ele conhece Jesus. Ele sabe que a palavra é poderosa. Ele sabe que o ambiente é profético. Oh, meu Deus. Ele sabe que Jesus fez tantos milagres. Sabe, aquele povo ouvira falar das maravilhas de Jesus. Que o cego voltou a enxergar. Que o surdo voltou a ouvir. Olhe bem, que o aleijado teve as pernas endireitadas. Eles ouviram, o texto diz, a Bíblia nos relata que a fama de Jesus era espalhada, era conhecida em todas as cidades circunvizinhas de Jerusalém. Todo mundo ouvira falar desse Jesus de Nazaré, esse Jesus que nasceu aí, esse carpinteiro. Então, às vezes, a incredulidade começa com a acomodação de um cristão. Ele acomoda. A fé vai ser iluminada. Ele já não acredita como outrora. Ele ouve um testemunho e o testemunho já não faz diferença na vida dele. Ele ouve algo extraordinário, olha, Deus fez algo extraordinário, ele fica, será? Porque a incredulidade começa a ser gerada dentro do coração dessa pessoa. Ela passa a não acreditar mais. Ela passa mais a não acreditar no poder da oração. Ela passa mais a não orar ou ter uma vida de oração que deveria ter. Ela não adora mais como deveria adorar. Ela não tem costume mais, ela não tem, sabe, o devocional diário. Não pega as escrituras, não lê a palavra de Deus mais como outrora, ou como deveria um cristão fazer. Então isso vai aplacando a fé, vai minando a fé, vai destruindo a fé dessa pessoa, e ela vai se tornando o quê? Uma pessoa incrédula. Olha só o que diz em Hebreus capítulo 3, verso de número 12. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Cuidado, para que você não venha ter esse sentimento, essa falta de fé, esse ateísmo entrar no coração, porque isso nos afasta de Deus. Isso nos impede de ver milagre acontecer. Isso nos impede de sabe, há pessoas que eles até querem a bênção, mas eles não acreditam no método de Deus. Eles querem ser tocados, mas não têm a atitude daquela mulher com o fluxo de sangue. Elas querem um milagre, mas elas querem que Jesus vá até elas. Elas querem que algo aconteça, mas elas não têm a atitude, a fé suficiente de gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque acomodaram. Tiago, capítulo de número 1, a Epístola Universal de Tiago vai dizer assim, verso 6: peça
porém com fé. Com fé. Porque pedir todo mundo pede. Orar todo mundo ora. A questão é permanecer em oração, mas orar com fé. Orar acreditando. E Tiago está dizendo, olha, peça, porém com fé. Não duvidando. Não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Veja bem isso. Nós estamos aqui, estamos ouvindo a palavra, precisamos acreditar. Precisamos ter a fé suficiente para dizer, não é simplesmente o pastor, o meu pastor que está falando, o pastor Ronaldo está falando, o pastor Fernando, não é as pastoras, não. É a palavra de Deus que está sendo ministrada. É a palavra do Senhor. Uma palavra, uma Bíblia Sagrada, 66 livros, repletos de bênçãos, repleta aí de palavras de exortação, de instrução, de alinhamento para as nossas vidas. E eu preciso olhar para essa palavra, saber que aqui é a direção de Deus para as nossas vidas. Eu preciso acreditar nessa palavra. Por quê? Porque os acontecimentos ou a espera demorada enfraquece o coração. A palavra do Senhor diz isso. Que a demora, a espera, estou esperando. Eu acredito que todos aqui estão aguardando alguma coisa, esperando alguma coisa, com expectativa de alguma coisa. Mas a tendência é quando isso começa a demorar no sentido nosso, não de Deus. Pode estar demorando aos nossos olhos, aos seus olhos, mas no tempo de Deus o que vai acontecer, vai acontecer. Só que esse tempo de espera, para o homem, pode ir minando a sua fé, se ele não tiver a maturidade devida. Se ele não tiver a estrutura em Deus, na palavra de Deus, entendendo que a promessa ela se cumpre no tempo determinado por Deus. Ela vai acontecer. Queira o inferno ou não, o milagre vai acontecer. Quando o agir de Deus chega, quando a plenitude de Deus chega, o milagre acontece. Quando o kairós de Deus chega, o milagre acontece. Não acontece no nosso tempo, no cronos. Não acontece no nosso relógio, no cronos. Não, acontece no tempo de Deus. Os ponteiros se unem, o kairós de Deus chega e o milagre te alcança. Entra na tua casa, muda a tua história, salva a tua família, faz um milagre em nossas vidas. Oh, aleluias! Esse é um perigo. Porque o sistema, o tempo pode querer fazer com que eu venha enfraquecer na fé. Está demorando aos meus olhos. E isso é muito perigoso, porque Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, verso 9, ele vai dizer, um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento. Alguém que desanimou tentando fazer você desanimar. Alguém que desistiu tentando fazer o outro desistir. Alguém, o tempo está demorando muito, eu acabo vendendo a minha primogenitura, eu acabo abrindo mão da minha vinha, eu acabo deixando os princípios do Senhor, eu acabo, levando uma vida meio assim, meio na lentidão, e isso é muito perigoso, porque isso vai gerando uma incredulidade, um comodismo. Eu estou no ambiente, mas eu estou longe de Deus. Eu estou no ambiente, eu sei que Jesus pode. Quantos aqui sabem que Jesus tem todo o poder? Amém. Ele tem todo o poder, ele muda, basta uma palavra, não é isso que as Escrituras nos diz? Basta uma palavra sua, Jesus. O centurião dizendo para ele, não, o senhor não precisa de ir na minha casa, basta uma palavra.
libero uma palavra, porque eu sou homem de autoridade. Eu digo para os meus servos, vai, e eles vão. Então basta uma palavra tua e o meu criado lá na casa vai ser curado. Oh meu Deus, aleluias. Basta uma palavra. Nós sabemos que Jesus tem todo o poder para mudar qualquer situação. Ele permite a ferida, ele permite o câncer, mas ele tem poder para curar aquilo. Ele permite certos acidentes, certas coisas, mas ele tem poder para guardar, para nos esconder no seu esconderijo. Ele permite uma distância, mas ele também já tem o dia preparado do encontro. Oh meu Deus, diga glória a Deus por isso. Ele nos separa geograficamente, como todos nós aqui praticamente, geograficamente nós estamos distantes de ente querido, mas ele tem um dia para nos unir novamente. Diga glória a Deus por isso. Oh, aleluias. São expectativas que nós criamos. Nós esperamos e eu estou aqui nessa noite para te dizer, continue sonhando e sonhe alto. Sonhe. Coloca tudo diante do Eterno, coloca tudo diante do Senhor, faça planos, faça projetos, mas coloca diante dele dizendo, Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas. Apresente ao Senhor. A Bíblia nos dá essa condição de chegar diante de Deus e apresentar para Ele nossas petições. Faça isso. Então, o perigo disso, porque essas pessoas vão minando, vão perdendo a fé, vão olhando para Jesus e dizendo, quarta-feira, oração na segunda, e isso vai enfraquecendo, vai enfraquecendo, são lutas, são adversidades, são problemas, e isso vai minando a fé das pessoas, vai desanimando as pessoas, vão olhando para Jesus como eles estavam ali, dizendo, não é ele o carpinteiro, de uma forma um pouco meia relaxada, não é esse o filho de Maria, de José, as irmãs dele estão aí, olha bem. Começamos a olhar para o ambiente meio desdenhando, começamos a olhar para o Jesus já desdenhando dele. Por quê? Porque a incredulidade já está no coração, porque eles estão achando que vai sair alguma coisa boa dali. É por isso que ele diz, pode vir alguma coisa bem aí de Efrata? Será que de Belém pode vir alguma coisa boa? Porque eles olham para Jesus, Isaías diz que eles, homem de dores, maneavam a cabeça e diziam, olha, não tinha beleza nem formosura, olha aí, um homem queimado, a pele queimada pelo sol, um homem com os dedos feridos da carpintaria, um homem que olhavam para ele, não havia nele beleza, formosura que pudesse chamar a atenção. Às vezes as pessoas estão assim, olhando e desdenhando, mas Deus é Deus que escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Diga glória a Deus por isso. Ele escolhe as coisas que não são para confundir as que pensam que são alguma coisa. Ele escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Esse é o Deus que escolheu a mim, escolheu você, aleluia, rabisco da terra, para fazer a diferença hoje, porque o poder dele é operante em nossas vidas. Não é mérito nosso. Ele escolhe para que toda a altivez do homem caia por terra. Por isso que ele escolhe as coisas loucas, para confundir aquelas que pensam que são alguma coisa. Porque ninguém vai usurpar da glória de Deus. A glória pertence a Ele. Somente a Ele, somente a Ele. Aleluias! Então a gente olha aqui que eles não deram a honra devida para Jesus. Eles estão olhando, eles estão ali. E isso é tão importante que a incredulidade deles chamou a atenção de Jesus. Irmãos, isso me assusta, irmãos. Quando você olha, Jesus é aquele que faz milagres, que multiplica os pães, que numa cerimônia, numas bodas em Caná da Galileia, fez um milagre da água, transformou em vinho.
Coisas extraordinárias estão acontecendo. Uma mulher toca na orla das suas vestes, é curada. Alguém procura ele e ele diz: olha, volte a enxergar. As coisas estão acontecendo. Milagres estão acontecendo. E aí a gente olha que Jesus está num local, pastor Olinda, em Nazaré. E a incredulidade é tão grande, tão intensa naquele lugar, no meio daquele povo, que o texto vai dizer, olha, verso de número 4. Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e em sua casa. Não estavam valorizando. E aí o verso de número 5 vai dizer: e não podia fazer ali obras maravilhosas. Curou apenas alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Irmãos, só algumas pessoas foram curadas. Imagine. Lembra daquele texto em que 4 amigos levou o seu amigo ali, 4 homens levando um paralítico numa cama, e tirou o telhado da casa, desceu até Jesus, porque não tinha como chegar, entrar pela porta, não tinha como entrar pela janela, porque a casa estava repleta. Naquele dia só aquele paralítico foi curado. O que acontece? Que Jesus está presente no ambiente, e nós não conseguimos extrair virtude dele. Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos tocar nele, sentir o toque dele e pedir ele: muda a minha história, transforma a minha vida, incendeia a minha alma. Eu não posso vir para um culto e ficar um mero telespectador desse culto. O nosso culto, irmão, nós saímos dos nossos lares, deixamos o nosso lar aconchegante, trabalhamos, estamos cansados, louva a Deus pela tua vida. Todo mundo trabalhou, glórias a Deus, e eu estou vindo, nós viemos aqui para adorar o Senhor. Nós precisamos olhar para esse tempo e dizer: eu não saio dali sem a minha bênção. Pastor, isso é determinismo? Não, longe de determinismo. Eu estou, a palavra me dá esse direito de chegar e dizer: Senhor, eu quero ser tocado por ti. Mas tudo depende de nós. Depende da minha entrega. Depende da minha renúncia. Senhor, estou cansado, mas estou lá. Senhor, estou com dores, mas eu estou lá. Senhor, eu estou mancando, mas eu estou lá. Senhor, olha, o dia hoje foi difícil, mas eu vou te adorar. Diga glória a Deus por isso. Por quê? Porque nós estamos usando a palavra. Nós estamos olhando para as Escrituras e aplicando isso nas nossas vidas. Então a gente olha e vê que Jesus não pôde fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos. E eu fico pensando: como? Será que isso talvez não está acontecendo com a gente? Será que isso às vezes não pode acontecer com a gente? A gente vê Jesus, o milagre, as coisas, e a gente fica, sabe, meio assim. A gente fica acomodado, mais um culto. Não vou na frente hoje porque eu fui no sábado passado, fui na quarta-feira passada. Particularmente eu tenho comigo, todas as vezes que me chamava eu ia à frente. Eu quero receber de Deus. Eu quero ir para o altar do Senhor. Eu quero clamar a Deus. Eu quero fazer a minha oração ao Senhor. É coisa pessoal. Eu quero ir para o altar. Eu quero ir. Irmãos, imagine antes de Jesus, antes do véu ser rasgado, havia uma separação. Hoje nós temos livre acesso diante do trono de Deus. Não tem cortina, não tem mais nada nos impedindo, não tem nada nos impedindo em casa, no trabalho. Você vê um muçulmano, ele
vezes ele ora ao dia, ele para nos determinados momentos do dia, dobra o joelho e ele vai orar e fazer a oração dele. E o crente, e o cristão, que às vezes esquece do poder da oração, esquece tem vergonha de dobrar o joelho na empresa para orar. Essas outras pessoas, não, ele para, e ele vai colocar o tapete dele, e ele vai ajoelhar, vai levantar as mãos, vai abaixar, vai ajoelhar 5 vezes. Por quê? Porque ele acredita no Deus dele, ele acredita no que ele foi ensinado. Só que nós acreditamos num Deus criador dos céus e da terra, num Deus que é poderoso. Será que não há uma deficiência na nossa vida nesse sentido? Finalizando, Hebreus capítulo de número 3, verso 19. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Isso aqui também está em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4 em diante. A nação, o povo que está saindo do Egito, irmão Ricardo, eles pereceram no deserto. Todos que saíram do Egito, aqueles, exceto Josué, Caleb, mas todos aquele povo que saiu de 20 anos para cima, pereceram no deserto. Pereceram no deserto. Não entraram na terra prometida. Só de 20 anos para baixo que entraram, Josué e Caleb. Por quê? E o texto vai explicar, Paulo vai falar isso em 1 Coríntios capítulo 10. Todos estavam debaixo da mesma nuvem, todos beberam da mesma água da pedra, todos seguiram ele, todos estavam debaixo daquela nuvem, mas o Senhor não se agradou da maioria deles. O Senhor não concordou com a atitude deles, e o texto vai dizer, por causa da incredulidade deles, eles não entraram. Nós não podemos cometer esses erros. E o texto vai dizer, Paulo menciona dizendo que tudo aquilo foi feito como figuras, para que nós não viéssemos cometer os mesmos erros. Pessoas que já tropeçaram, olhe para elas, para que você não tropece. Você não tem que necessariamente passar por aquilo que as pessoas passaram, seja observador. Não cometa os erros que Sansão cometeu, não cometemos o erro que Saul cometeu, não venhamos cometer o erro que Judas cometeu, que andou com Cristo, viu milagre, expulsou demônios e morreu por causa da ganância. Vamos colocar de pé? Vamos finalizar. Jesus não pôde operar milagres ali por causa da incredulidade deles. Ele estava admirado da incredulidade deles. Olha só para você ver. Jesus estava admirado dentro de um contexto ruim. Jesus olhou para eles e falou assim, mas quanta incredulidade. Não tem como fazer milagre em um coração que não acredita, numa mente que não está disposta a acreditar. Isso nós estamos falando de Jesus. Que pessoas que estão duvidando, pessoas que estão, não estão acreditando. Nós vamos finalizar agora. Você já entendeu a mensagem. Não deixe a incredulidade minar a tua fé. Em nome de Jesus. E eu finalizo aqui com você fazendo uma oração para um grupo de pessoas. Você está com uma enfermidade ou conhece alguém, vem aqui na frente. Nós vamos orar para milagres acontecer. Milagre acontecer. Documentação, um trabalho. Eu quero convidar você pela fé. Se você pela fé, nós cremos em um Deus que pode fazer milagre. Nós estamos orando um Deus que trouxe você, um Deus que vai sustentar você nessa terra, um Deus que viu a tua atitude, viu o teu coração quando você saiu lá do Brasil. Ele sabe, porque Ele tudo sabe, Ele sonda os corações, sabe, é milagre, então vamos orar para o milagre, porque nós precisamos ser específicos diante de Deus. Certa feita eu estava falando na oração e dizendo, as pessoas
oram e oram de maneira errada, por isso que nem recebem, porque não sabem orar, não sabem apresentar a petição e a causa diante do Senhor. Oram às vezes uma oração que não tem sentido, uma oração vingativa, uma oração totalmente errada. Sansão fez uma oração totalmente equivocada. No final ele disse que o Senhor me dê força pela última vez. Ele poderia continuar sendo um juiz. Pela última vez, me dê força e eu mato essas pessoas que arrancaram os meus olhos, cortaram o meu cabelo e pronto, acabou o meu ministério. Faça uma oração certa diante de Deus. Olhe para a palavra e apresente diante do Senhor. Senhor, a tua palavra nos ensina. Amém. Que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, o pecado, libertação, transformação de vidas. Vamos orar nessa noite. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Apresente essa causa agora diante do Senhor. Eu te peço, apresente a enfermidade. Fala com Ele, Senhor, essa enfermidade. Senhor, os médicos disseram tantas coisas que não tem jeito, mas a tua palavra, tu és o médico dos médicos, é o Senhor que dá a última palavra. É o Senhor, ó Pai, porque câncer não é nada diante do Senhor. Ah, Senhor, não tem enfermidade, não tem um transplante que o Senhor não possa fazer. Não tem um exame médico que o Senhor não possa mudar a história, o contexto daquilo, porque Tu é poderoso para fazer. Tu é poderoso, ó Pai, porque os médicos, a medicina às vezes erra e não sabe como fazer, não sabe como detectar, precisa de máquinas para detectar, mas o Senhor não. O Senhor tem um raio-x, a Tua palavra penetra na alma e no espírito. Eles não têm condições, não têm aparelho para fazer isso, e a Tua palavra faz isso. Amém. Nós oramos nessa noite. Ah, Senhor, toca, queime essa enfermidade no nome de Jesus. Queime essa enfermidade na autoridade do nome de Jesus, mediante a palavra do Senhor. Coloque a mão aí, talvez se represente a sua mamãe, represente alguém. Se é você, coloque a mão no ombro, pastor Fernando, aonde dói. E, Senhor, Pai, queima essa dor, queima essa enfermidade, queima, Senhor, em nome de Jesus, essa dor no estômago, a tiroide. Deus, queima, restaura pelo poder do Teu nome. Ah, nós clamamos nessa noite. Senhor, Pai, toca na vida do Sebastião, da planta do pé até o alto da cabeça. Senhor, vai curando, vai restaurando a saúde. Pastor Fernando está aqui. Ah, Senhor, toca, restaura, faz um milagre. Ah, Senhor, Tu é Deus de milagre. Tu é Deus de milagre. Ah, Senhor, apresentamos, Senhor, as nossas petições. Deus, ó Pai, está clamando pelas juntas, pelo joelho, pelas dores musculares. Nós repreendemos essas dores no nome de Jesus. Toca no músculo, toca no tendões, no nervo, restaura em nome de Jesus. Arranca toda incredulidade, se porventura existir no nosso meio, toda preocupação, todo medo, arranca isso no nome de Jesus. Ah, Senhor, tira todo medo. Eu oro agora, Senhor, Senhor, venha tirar todo medo, todo temor que tem aí, ó Pai, encontrado esse coração. Nós repreendemos isso no nome de Jesus. Pai, tira esse medo, tira esse temor, essa preocupação, tira essa ansiedade, tira esse início de depressão. Eu repreendo essa depressão no nome de Jesus. Oh, aleluia. Abre, Senhor, a porta devida para ele, para ela. Abre, Senhor, dá o trabalho correto, que não venha roubados da Tua presença, porque nenhum sucesso lá fora justifica o fracasso espiritual. Deus, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, aleluia, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo. Abençoa esses homens que vieram, essas mulheres que aqui estão. Restaura. Só o Senhor conhece o coração do Risson. Só o Senhor conhece o coração da Alessandra. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: confia em mim, acredite em mim, tenha fé, porque eu sou poderoso para fazer além do que você imagina ou pensa, segundo o poder que opera. Aleluia. Oh, Senhor, liberta esse filho das drogas, do vício. Liberta, Senhor, vai tocando, vai limpando o sangue
que vai limpando o corpo, vai tocando pelo poder da tua palavra. Oh, aleluias. Há muitas coisas que nós não entendemos hoje, mas amanhã você irá entender o porquê dessa situação, o porquê você teve que enfrentar essa situação, o porquê você teve que passar por esse deserto. Você vai entender lá na frente, porque o Senhor, Ele é aquele que te dá resistência. Aleluia. Receba resistência nessa noite. Receba resistência nessa noite. Aleluia. Receba o toque. Seja tocado nessa noite. Seja abraçado nessa noite. Amém. Receba a sua cura. Esse laudo, esse que o médico disse, aleluia, ele vai ter que rever o conceito e vai ouvir da tua boca dizendo que o meu Deus me curou. Aleluia. Ele vai dizer: eu não sei o que aconteceu. E você vai dizer: eu sei, o meu Deus restaurou a minha saúde. Esse caroço desapareça no nome de Jesus. Esse caroço desapareça na autoridade do nome de Jesus. Essa infecção desapareça no nome de Jesus. Senhor, eu te peço, Espírito Santo de Deus, mediante a sua palavra, que venha com cura. Venha com cura nessa noite. Que possamos, ó Pai, nessa noite, aleluia, provar da tua bondade mais uma vez. E que venhamos testemunhar do teu milagre nessa noite. Aleluias, aleluias. Toda honra, toda glória nós damos a ti, Jesus. Oh, aleluia. Cura a alma, cura o interior, cura o emocional. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Quantas pessoas, ó Pai, com o emocional afetado. Quantas pessoas que estão com a mente no cárcere do inimigo. Quantas pessoas estão sendo aprisionadas, não, Senhor, por algemas, não estão em uma penitenciária, mas a mente está no cárcere do inimigo. Nós repreendemos todo ataque do inimigo nessa mente, todo sonho perturbador. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Amém. Aleluia. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: Deus não está demorando. Ele não demora. Ele chega na hora certa. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Oh, aleluia. Pode voltar ao seu lugar. Escute. O que você está passando hoje, irmão Irã, e aos irmãos que estão nos assistindo, o que você possa estar vivenciando hoje, quando a tua vitória chegar. Escute, olha para mim. Quando o teu Isaac nascer, quando o teu Samuel nascer, tudo aquilo que você passou, meu irmão, vai ficar lá, ó. Porque você só vai se alegrar no Senhor. Amém. Amém? Você vai se alegrar no Senhor. Amém. Não é assim que acontece? A mulher está para dar à luz. As dores de parto vem aumentando, as dores e diminuindo o tempo. Mas quando a criança nasce, ela só quer abraçar o bebê. Ela só quer se alegrar com a criança no colo. Então tome posse dessa noite. Guarda o teu coração, não deixe de maneira nenhuma pessoas que desistiram fazer você desistir. Não deixe a incredulidade rondando por aí. Mas você precisa ficar com a tua fé no Senhor. Amém? Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Culto dos jovens, sexta-feira, 8 horas, na Palisade Avenue, 7-Eleven, em Yonkers, no terceiro andar. Não é no segundo andar. No segundo andar moro eu. No terceiro andar, 711 Palisade Avenue, em Yonkers. Terceiro andar. Zip code, se você precisa, 10703. Amém? Glórias a Deus. Vamos dar a bênção sacerdotal. Melhora. Sábado nós vamos celebrar o dia dos pais. Não tem movimento nenhum na sua casa, né? Lá em casa não tem movimento nenhum.
É dia dos pais e ninguém se moveu. Ninguém fez nada até agora. Eu até postei um vídeo lá no grupo da família. O pai, pastor Ailson, ele mesmo pega os 2 presentes que ele comprou, joga a filha no sofá, põe no colo da filha, e ele sai, põe uma venda assim, e chega, porque ele comprou tudo, ele fez a churrasqueira, ele preparou a churrasqueira, aí ele mesmo sai lá, porque dos pais parece que ninguém lembra dos pais. Vamos ver que isso, eu estou fazendo isso aqui para ver se sábado eles vão fazer alguma coisa para nós. Vamos ver se essa turma vai servir nós igual os homens serviu, né? Boa, os homens aplaudem aí, os homens. E se as esposas fizerem falar alguma coisa com vocês me avisam. E aí eu arrumo um jeitinho aí de conversar com essa turma aí. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer. Muito obrigado pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Te damos graça no nome precioso de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sempre presente conosco, agora e para todos sempre. A igreja do Senhor vitoriosa diga amém. Deus abençoe. Sábado estaremos aqui 7h30 para louvar e adorar o nome do Senhor. Irmãos, o culto é 7h30. Se você chega 8 horas porque teve algum imprevisto, amém. Mas o culto é 7h30. Chega mais cedo, dobra o joelho e vamos orar. Amém? Aos irmãos que estão nos acompanhando através das redes sociais, Deus abençoe grandemente sua vida e que você guarde essa palavra no teu coração. Cuidado com a incredulidade. Não permita que a incredulidade que te está rondando tão de perto venha achar um lugar no seu coração. Continue acreditando. Deus não demora, Deus não atrasa, Deus não se esqueceu, Deus não tem amnésia. Deus vai chegar na hora certa e fazer um milagre na tua vida. Deus abençoe vocês, um grande abraço. Fique na paz.